Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Identidade. Juntos vamos conhecer pessoas com relatos emocionantes e inspiradores que têm muito a nos ensinar. Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e cada ser humano tem uma história para contar, não é mesmo? Então aproveita para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Inclusive dá para assistir a programação da Novo Tempo pelo YouTube. Acessa lá, youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade. A partir da próxima semana, a grade de programação da TV Novo Tempo vai estar com uma nova programação. O Identidade será exibido todas as terças e quintas às 10h30 da noite, viu? Então já compartilha essa novidade com o pessoal para todo mundo ficar ligado na nossa programação. Hoje a nossa história é com o pastor Hamilton Menezes. Ele é jornalista, radialista, pastor e por 12 anos foi diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação de Rádios na América do Sul. Ele vai contar sobre o seu ministério, sua vida pessoal e lembrar alguns milagres que viveu. A gente vai fazer uma pausa de 30 segundos e na volta o pastor Hamilton já vai estar aqui comigo, mas antes eu quero te oferecer um guia de estudo, viu gente? Sentimentos, a ciência do existir, escrito pela neurocientista e psicóloga Rosana Alves. Nesse guia você vai entender como cuidar da sua mente, vai também aprender a lidar com os seus sentimentos para ter uma vida plena, leve e tranquila. O guia é enviado totalmente de graça, então aproveita e manda uma mensagem para o WhatsApp que aparece aí para você. O DDD é 12, número 982444449 e diz que você quer receber em casa o seu guia Sentimentos. Ou então você pode ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. E agora sim a gente vai para o intervalo. Enquanto isso, você vai pedindo o seu guia de estudo Sentimentos, a ciência do existir. Não saia daí, eu volto já. Ele é gaúcho de Miraguaí, Rio Grande do Sul, é filho da dona Vilma e do seu Argeu. É marido da Rosemara e juntos tiveram 3 filhos, a Daniele, o Hamilton Wanderson e a Nayeli. Desde pequeno ele tem um grande amor pelo rádio e aos 17 anos teve o seu primeiro programa radiofônico, A Voz da Mocidade. O sonho dele era pregar o evangelho, mas nunca imaginou que o sonho de Deus seria muito maior. Por 12 anos foi o diretor da Rede Novo Tempo de Rádio para toda a América do Sul e ainda continua na rádio apresentando o programa Tempo de Refletir. É o criador da Rede Maranata e até hoje Deus tem usado a voz para trazer paz, consolo e esperança para muita gente. Pastor Hamilton, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Gabi, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e com os seus telespectadores também. O prazer é nosso. Agora, a gente comentou aqui que o senhor é de Miraguaí, no Rio Grande do Sul. Está no Google, está no mapa. Está no mapa, né? Existe mesmo. Sim. E eu queria saber um pouquinho como é que era a sua infância lá. Olha, foi uma infância difícil, complicada. Meus pais se separaram justamente ali quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Isso me fez uma pessoa extremamente tímida, né? Eu tinha medo das pessoas, medo de vê-las, medo de conversar, medo da professora. A professora falava comigo, eu ficava vermelho, chorava. Mas graças a Deus esses traumas vão sendo vencidos com o passar dos anos e jamais imaginaria que Deus poderia me usar naquele momento, naquela situação de timidez, como um instrumento nas mãos dele. É verdade, Deus é capaz de transformar todas as coisas, né, pastor? E como é que surgiu o seu amor pelo rádio? Eu gostava muito de ouvir rádio, era o único veículo de comunicação que tínhamos em casa e uma das minhas paixões era ouvir futebol, imaginar a cena. Depois, ouvir o pastor Roberto Rabelo, da Voz da Profecia. Eu sabia todas as emissoras em que ele apresentava o programa. Terminava uma, eu já sabia que rádio ia procurar para ouvir a seguinte. Olha isso. E despertou ali também o gosto pelo rádio, a voz assim tão impressionante, tão marcante que ele possuía. Tudo isso foi burilando, né? Foi forjando
um comunicador que eu jamais sonhara que seria. E como você ouvia a voz da profecia desde pequeno, já nasceu num lar adventista ou nessa época ainda não conhecia assim a igreja em si? Já sim, nasci num lar adventista. Foi num lar adventista, onde tive o privilégio de me apaixonar pela Bíblia e fui ali desenvolvendo sonhos. Um deles era ser campeão mundial de conhecimentos da Bíblia. Eu queria ir para Israel, eu queria disputar com os rabinos, eu queria trazer de lá o troféu de primeiro lugar de campeão de conhecimentos da Bíblia. E passei a ler a Bíblia assim de uma forma um tanto até exagerada. Eu cheguei a ler a Bíblia em um mês, né? Lia A Bíblia toda? Toda ela, 2, 3 vezes por ano. Fui lendo 5, 10, 15. Quando chegou a 20ª vez, eu parei. Não de ler, eu parei de contar. Então, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Infelizmente, os concursos bíblicos, eles deixaram de existir. Hoje a Novo Tempo tem, né? O Bom de Bíblia. Tem o Bom de Bíblia, é verdade. Mas eles não chamam os velhinhos, né? Olha, mas eu tenho uma novidade, porque vai ter esse Bom de Bíblia sênior, velhinho? digamos assim. É? Para pessoas de Opa! mais idade. Quem sabe, né, pastor? Quem sabe, né? Agora, voltando a falar do rádio, inclusive você criou, na sua imaginação, uma emissora de rádio. Exatamente. Você tinha, inclusive, uma ouvinte, que era uma vaquinha lá do sítio. Exatamente. Conta pra gente essa história. Bem, uma das poucas coisas que sobraram daquilo que meu pai e minha mãe construíram naqueles poucos anos de casamento foi uma vaca de leite. E minha função lá nos 10, 11, 12 anos era levar a vaca de um ponto para o outro da cidade onde ela ficava durante o dia, né, lá no potreiro, pastando. E à tarde eu buscava ela, levava de manhã cedinho e trazia à tarde, minha mãe tirava leite, preparava o leite em alguns litros e eu entregava o leite. Naquela época não tinha o leite como temos hoje, né? Sim. E eu levava 1 litro de leite e deixava na casa do prefeito, outro no delegado de polícia, enfim, essa era a minha atividade. E um garoto com essa idade talvez não tivesse muito interesse ou vontade de participar de uma atividade assim. Mas eu gostava, porque no trajeto eu imaginava uma emissora de rádio. Ela tinha nome, tinha prefixo, tinha frequência, ela tinha toda uma programação e, claro, tinha a ouvinte, a vaca. A vaquinha era ouvinte. Ela nunca desligou o rádio, ela sempre concordava com a programação. Eu fazia o trajeto imaginando uma programação assim, semi-audível, né? Então era possível a vaca também, ouvir. Inclusive, ouvir. Como que era o nome da rádio, pastor? Era a Rádio Tupi, para rimar com Miraguaí, porque eu ouvia muitas rádios em ondas curtas à noite, conseguimos sintonizar rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras partes do mundo. Gostava muito de rádios de fora do país e isso fazia com que a criatividade infantil, juvenil, fosse prosperando. E isso aí deu origem à sua primeira emissora de rádio, quando você tinha 17 anos, que era a Voz da Mocidade, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi um programa de rádio, eu não tinha nenhuma experiência, apenas de ouvir rádio. Nunca havia entrado numa emissora de rádio, então foi algo assim para uma pessoa tímida, como eu era muito mais ainda do que hoje sou, um desafio tremendo. E era um programa que começou com 15 minutos, passou para meia hora, 1 hora, 2, 3 anos depois eu já estava produzindo em fita cassete para outros lugares do Brasil. 4, 5, 6 anos, a gente estava aí com cerca de 100, 150 programas em emissoras do Brasil e fora do Brasil, inclusive. Bastante. Portugal, na Suíça, tive agora o privilégio de conhecer esse ano, a Suíça, onde inclusive o programa é veiculado lá, agora o Encontro com as Profecias, que eu também tive o privilégio de produzir. E nessa rádio, quando o senhor tinha 17 anos, ainda era feita de Miraguaí ou já estava em outra cidade? Não, a rádio era na cidade de Tenente Portela. Eu só tinha uma produtora, né? Eu produzia os programas, deixava eles prontinhos, mandava pelo correio e, nesse caso, em Tenente Portela, eu fazia o programa ao vivo. Foram 12 anos, cerca de 50 mil cartas que a gente recebeu. Nossa, durante esse período. Não tinha WhatsApp, né? Sim, era outro tipo de comunicação, né, pastor? Exatamente. E você tinha uma relação muito bonita com o pastor Roberto Rabelo, que era o orador ali da Voz da Profecia. Inclusive, fez o casamento do senhor com a Rosemara, né? Como é que era essa relação? Olha,
Foi um encontro assim surpreendente para mim, porque eu tive que simular um programa de rádio num evento grande com mais de 3.000 pessoas. Montaram lá um estúdio e as coisas começaram a não dar certo, né? E era um sábado de dezembro, muito quente, em Taquara, no Rio Grande do Sul. E para o meu desespero, assentado no primeiro banco, o pastor Rabelo. Roberto Mendes Rabelo. Olha. Então imagina, aquele garoto ali, suava, né? De nervoso. Mas ele foi lá depois conversar comigo, deu os parabéns, se colocou à disposição, começamos uma grande amizade. Ele foi 2 vezes a Miraguaí, uma delas para fazer o casamento com Rosemara, e mantivemos assim uma boa amizade até ele falecer na década de 90. A gente tem inclusive foto aqui do seu casamento, pastor. Opa, Vamos acompanhar juntos tá aqui. Olha aí o Hamilton, jovenzinho. Rádio Municipal de Tenente Portela. Legal. Esse era o meu quarto de solteiro, onde eu gravava no começo. Era difícil de gravar lá, viu? Tinha às vezes o grilo à noite fazendo barulho. Não era tão silencioso. Olha as tantas cartas que o pastor cartas, né? comentou, né? Muitas cartas mesmo. E aí ao lado do pastor Roberto Rabelo. Primeira vez que ele esteve lá. Boa máquina de escrever também. Sim, Bons nosso instrumento tempos. de trabalho. Essa foi a nossa primeira sede. Legal. E aí o casamento, então? Que bênção, pastor. Agora, olha só, eu tenho aqui uma informação também importante. Você tem mais de 40 anos de carreira e são mais da metade deles na Rádio Novo Tempo, né? 23 anos trabalhando na Rádio Novo Sim. Tempo. Como é que foi esse período para você? Bem, eu já tinha 12 anos com a Voz da Mocidade, com a Rede Maranata, quando adquiriram a Novo Tempo lá do Rio Grande do Sul, que foi a primeira FM da rede, me convidaram para trabalhar. Eu resisti durante 1 ano. Eu não queria, eu queria continuar na minha cidade, o meu sonho era ter uma rádio de verdade na minha cidade e não trabalhar em outro lugar. Acabei cedendo, mudei para Sapiranga, onde era a emissora, para ficar 1 ano. Fiquei 3 anos. Quando eu estava completando os 3 anos, eu fui convidado para começar a Novo Tempo de Florianópolis. Lá foram mais ou menos 6 anos. Então foi um aprendizado muito grande. Eu aproveitei cada oportunidade para conhecer, para ver o funcionamento. E aí, em 2002, metade de 2002, fui chamado para a Rede Novo Tempo em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Lá ficamos 3 anos. Depois a Novo Tempo mudou aqui para Jacareí. Aqui foram mais 9 anos. Aí tivemos o privilégio de trabalhar também com a Rádio Hispana, a Rede Nuevo Tiempo. Daqui, em 2014, setembro, fui para Curitiba, cuidei um pouquinho lá da Rádio Novo Tempo de Curitiba também, cuidei do departamento de comunicação e aí fui para realizar um sonho de criança, de menino, fui cuidar de igreja. E esse foi, talvez, o ponto mais importante da minha trajetória até agora. Legal, pastor. A gente vai fazer uma breve pausa aqui para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando então com o pastor Hamilton Menezes, que ainda tem muita história para contar. Então você aí de casa, não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta. Hoje estamos conversando com o pastor Hamilton Menezes sobre o seu ministério, sua vida pessoal, e a história dele mostra como Deus se preocupa com cada detalhe das nossas vidas e tem grandes sonhos para nós. Pastor, o senhor pincelou ali um pouquinho no bloco anterior a Maranata, que era uma emissora de rádio também que o senhor criou. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso. Bem, a gente começou produzindo programas de 5 minutos, 15 minutos, meia hora. Depois acabou virando uma web rádio, já ali em 2006, e essa web rádio tem funcionado, tenho disponibilizado hoje programas que são veiculados por emissoras. Nós perdemos a conta, perdemos o controle, porque o conteúdo todo é disponibilizado no site, qualquer um faz download e usa em qualquer emissora. Então hoje a gente produz isso, continua disponibilizando cerca de 6.000 áudios, São 41 anos, vamos para 42 anos já de trajetória de rádio. É muito tempo, E com certeza nesse tempo
você teve contato com muitas histórias de milagre. Eu sei que foram muitas, mas eu queria ver se dava para resgatar alguma em especial para contar aqui para o nosso telespectador. Bem, eu vivi muitas experiências parecidas com a de George Miller, aquele homem das 50.000 orações respondidas, que pedia para Deus e Deus abria as portas, as oportunidades. Deus me deu essa alegria e tem me dado, né, esse último mês, o mês anterior, e assim tem sido. Talvez a mais marcante tenha sido a primeira, quando nós estávamos numa situação de muita dificuldade financeira com o projeto missionário, em 1985, não havia recursos para pagar o programa, e eu indo para o correio fiz um pedido para Deus: Senhor Deus, eu gostaria de chegar agora, abrir a caixa postal e encontrar na carta que estiver sobre todas as outras 200.000 cruzeiros. Seria hoje uns R$2.000, mais ou menos. Era o valor que eu precisava pagar para a emissora de rádio. Nunca ninguém havia enviado um valor assim. No dia seguinte, o rapaz da rádio viria buscar o valor e eu não tinha absolutamente nada. E quando cheguei, abri a caixa postal, a carta que estava sobre todas as outras era um envelope bem pequenininho, e eu me arrependi do pedido que fiz para Deus. A fé da gente é muito pequena, não é? E eu peguei as cartas, voltei para casa, no trajeto, aquela dúvida, abro, não abro, Deus vai responder, Deus não vai responder, Deus já respondeu. Abri a carta e, resumindo, estava ali um cheque dobrado 2 vezes, de 200.000 cruzeiros. Olha só. Não foi a primeira vez, foram inúmeras vezes, e durante todos esses 42 anos praticamente, Deus tem manifestado o seu amor. A gente não tem doadores fixos, colaboradores, são pessoas que sentem-se tocadas em algum lugar e contribuem, o recurso chega. E não pensa que é fácil não, viu? Não, imagino que não. Alguma gastrite, algumas vezes, preocupação, e mesmo você tendo essa bondade, misericórdia, graça de Deus, muitas vezes a fé fica vacilante, mas Deus é bom, Deus é generoso demais. Fiquei impressionada aqui com o detalhe da sua oração, né? Que a primeira carta de cima fosse a que tivesse aquele recurso que estava precisando para aquela rádio continuar de pé. E Deus respondeu nos detalhes, né, pastor? Às vezes a gente é ousado, né? É ousado. E Deus, ele não deixa a gente ficar frustrado, decepcionado. Sim. É claro que nem todas as orações, muitas vezes, são respondidas como a gente quer, né? A gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade de ouvir a resposta de Deus e entender que aquela é a melhor resposta para nós. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas o que Deus quer para nós é que é o melhor. Agora, pastor, foram 40 anos orando pelo seu pai, para que ele voltasse para os braços de Jesus, e o senhor teve o privilégio de fazer esse rebatismo. Sim. Conta para a gente dessa emoção na sua vida. 40 anos orando por ele. Eu já tive muitas respostas assim de orações. Todos os dias Deus responde, né, de alguma forma. Mas essa foi a mais demorada. Foi a mais demorada, foi a mais difícil na perseverança da oração, porque orar exige perseverança, e a oração não é para você mudar Deus, não é para convencer Deus de alguma coisa. A oração vai mudando a gente, vai mudando aquele por quem a gente ora, e principalmente nós que oramos, ela transforma a gente. E no tempo certo, do jeito certo, Deus atendeu a oração, e eu tive alegria no primeiro sábado de setembro de 2010, num sábado frio, gelado no Rio Grande do Sul, batizar o meu pai. Está aí a foto, então, do batismo, olha lá. Seu Argeu, né? Argeu. Sendo batizado pelo Completou próprio agora filho. 80 anos. 80 anos. 80 anos. Que felicidade. E nos braços de Deus, né, pastor? Que é o mais tem importante. as lutas dele, sim, continua com grandes lutas ainda, como todos nós temos, mas tenha certeza que aquilo que ele fez, o passado que ele viveu, foi perdoado por esse Deus gracioso, maravilhoso, que não se importa em nos perdoar e nos transformar. É verdade. Agora, pastor, no ano de 2020, o senhor foi aposentado, talvez de forma ali obrigatória, digamos assim, por uma questão de saúde.
Como é que tem sido até então? Essa aposentadoria mexeu com o senhor de alguma forma? Como é que foi? Bem, aos 53 anos eu aposentei pelo INSS por tempo de contribuição. Então aposentei bem jovem, mas continuei trabalhando, servindo a igreja como pastor e fui aposentado a meu pedido, a minha solicitação Só que quando eu recebi a resposta foi por invalidez, né? Então aquilo foi um choque para mim, né? Até o presidente da associação, lá em Curitiba, quando ele me leu o voto da minha aposentadoria, eu disse assim, pastor, mas eu não estou inválido, eu só estou doente. Então eu estava numa luta muito grande, uma depressão crônica de 10 anos, síndrome de burnout. Eu sempre me dediquei muito, extremamente, demais até, nas atividades que eu tive sob minha responsabilidade. Eu não respeitava final de semana, ia dormir tarde, acordava de manhã, férias eu levava trabalho para casa, eu achava que dormir era perder tempo. E claro, naturalmente, consequentemente, você acaba colhendo aquilo que você semeia. Uma hora o corpo sente, né, pastor? Sim, sente. E eu reconheço isso. Fiquei doente não por conta da Novo Tempo, não por conta do trabalho que eu desenvolvi para a igreja, mas por conta do meu exagero, né? Hoje eu reconheço isso. E foi muito difícil, Gabi, muito complicado. Vivi momentos muito tensos. Pensei, inclusive, em tirar a minha vida. Vivi momentos assim, onde a minha fé esteve bem balançada, bem abalada. Praticamente duvidei de Deus, mas lá do fundo do poço Ele me levantou, me resgatou. E quando eu aposentei, eu já estava com o nariz para fora d'água, né? Hoje, 3 anos depois, eu já estou com o pescoço fora da água. Lutando cheio ainda, de mas... planos, sim, cheio de sonhos. Tenho um projeto, uma igreja virtual que está funcionando. Quero cursar psicologia, quero ajudar as pessoas. E quero dedicar esse tempo de vida, que eu não sei quanto que eu tenho ainda, mas eu quero dedicar para Deus e para servir. E é impressionante ver como, apesar de ter ficado doente por conta de tanto trabalho, né, a cobrança que o senhor tinha em si, muito grande. Em si mesmo, ainda continua nativa com a sua rádio em casa, com a sua igreja virtual e tem planos, inclusive, de cursar aí psicologia, né, avançar aí na vida, na área acadêmica, inclusive, cuidar dessas ovelhas virtuais. Você viajou recentemente, inclusive encontrou algumas dessas ovelhas, né, pastor? Como é que é ainda trabalhar assim, ainda ter essa vitalidade para continuar o trabalho de Deus? É uma bênção, né? Você está em casa, às vezes de terno, gravata, bermuda, pantufas, mas falando para uma câmera, coisa que eu tinha um medo desesperador quando eu trabalhava aqui na Novo Tempo, fugia dessas oportunidades assim. E fui aos pouquinhos, né? Ainda estou aprendendo, mas falando para 500 conexões, 900 conexões. Para a gente encerrar nosso programa, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo hoje, que de repente está passando por um momento assim de depressão, ou uma síndrome de burnout, ou algum problema desse tipo que o senhor já enfrentou também? Olha, eu gostaria de dizer para você, procure ajuda, procure um médico, faça a sua parte, coloque a sua vida, os seus desafios, as suas dores, as suas lágrimas nas mãos daquele que pode resolver. Deus vai fazer a parte dele, não tenha dúvida, mas é indispensável, é importante que você faça a sua parte também. Deus quer transformar a vida de todos nós, Deus quer fazer novas criaturas. E não importa a sua idade, não importa o que você já fez, tudo pode ser recomeçado. Cada dia é uma nova oportunidade. Então, aproveite, saia aí do conforto do seu sofá, do conforto da sua aposentadoria e faça alguma coisa em benefício dos outros. O maior beneficiário será você, sem dúvida nenhuma. Legal, pastor Hamilton, muito obrigada pela sua participação, por ter aberto aqui questões pessoais que realmente possam fazer a diferença na vida de cada um que nos assistiu hoje. Que Deus continue te abençoando. Você também. Amém. E a cada telespectador também. E o programa de hoje fica por aqui, gente. Só lembrando que a partir da semana que vem a Novo Tempo entra então numa nova grade de programação e o Identidade não vai ser mais diário de segunda a sexta, mas sim de terça e quinta e em novo horário também, 10h30 da noite.
pouquinho mais cedo, tá bom? Então fique com Deus, um ótimo final de semana para você, que seu sábado seja muito abençoado, cheio de bênçãos, de mensagens inspiradoras de Deus, que Deus possa sempre transformar a sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!